Daniel Silveira. Eu já conhecia ele por conta da profissão dele de polícia e eu por ser instrutor da polícia antes de ser senador. Ele pediu para que eu pudesse ir lá fora, porque ele não estava com os trajes, que é obrigatório entrar dentro do plenário. E assim eu saí, fui até lá fora, e ele disse que o presidente queria conversar comigo. Aí, pelo telefone dele mesmo, ele ligou para o presidente. E o presidente perguntou se eu poderia encontrar com ele, né, naquela hora. Eu falei: olha, presidente, eu estou com votação nominal aqui. E durante esses períodos todos, de 4 anos, né, dele, no governo dele, eu nunca tive nenhum encontro com ele, nunca tive uma agenda com ele. Eu dizia isso para vocês, né? Nunca tive um momento só eu e ele em hora nenhuma. E o fato dele ter, o Daniel ter me procurado para essa reunião, eu achei estranho exatamente por isso. Porque em 4 anos eu nunca, nem ele demandou eu estar com ele, nem eu demandei de eu estar com ele. No dia seguinte não era possível, e aí eu perguntei se poderia ser no outro dia, se eu não me engano, na sexta-feira. Era numa quarta que ele me abordou, quinta e na sexta. Mas eu já estava pensando que eu precisava reportar isso ao ministro Alexandre de Moraes. Então eu liguei para o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que eu precisava falar com ele com uma certa urgência. Já tinha um trabalho com o Ministério Público do meu estado, com ele, e no combate ao crime organizado, no combate à fake news, no combate à corrupção. Então, a minha relação com ele sempre foi uma relação muito no nível profissional, nunca tivemos nenhum outro encontro pessoal. E ele de pronto falou: então vem que eu te recebo aqui. Encontrei com ele no Salão Branco, né? E aí disse a ele que tinha sido abordado pelo Daniel Silveira para fazer essa reunião com o presidente, não tinha ideia de que poderia ser. E perguntei ao ministro o que ele achava, se eu deveria ir ou não. E aí o ministro disse: vai, porque é bom saber, né? Quanto mais informação, melhor. Isso na área de inteligência é a base principal, é a informação, né? Então o ministro Alexandre falou: vai. E assim, então eu marquei no dia seguinte, foi na sexta-feira. Eu tinha um voo para Vitória no final da tarde. Quando chegou na sexta de manhã, eu recebi a ligação do Daniel Silveira, ele perguntando se eu estava já disponível para ir. Eu falei: não, eu vou com o meu carro oficial e encontro lá. E foi quando ele disse: não, vamos nos encontrar no meio do caminho, que é importante você não entrar com o seu carro oficial. Quando ele disse isso, eu já pensei que seria algo no setor mesmo, na área de inteligência, né? Agora eu já tornei isso público, então não posso nem falar mais que eu trabalho na inteligência, que já vazou. Mas eu já estava esperando. Vamos lá. E aí eu falei com ele que eu iria então com o meu carro, até porque eu gosto de tornar tudo muito transparente, a placa me identifica, né? Mas ele tinha dito que não, é melhor eles iam me pegar com outro veículo. Então a gente marcou, o meu motorista parou num estacionamento, não me recordo aonde, que eu não conheço Brasília, e o carro, parou o carro atrás, um dos carros que fazia a escolta do presidente, e tinha um motorista, e o Daniel já estava lá dentro. O Daniel então pediu para que eu entrasse então no carro deles. Eu pedi para o meu motorista então aguardar. Então saí do meu carro e fui para o carro deles, e nós partimos para Granja do Torto, né, se não me engano, acho que, porque nunca fui em nenhum lugar desse, eu acho que é Granja do Torto. Passei sem ser identificado, a ideia também deles não era nem que eu fosse identificado, né, de senador, indo lá. E para mim era alguma coisa voltada na área de inteligência e voltada à questão dos acampamentos em frente aos quartéis, né? Esse era o meu entendimento, seria alguma coisa nesse sentido. Quando nós chegamos lá, eu até iniciei o assunto. Nós estávamos na sala, só eu, o Daniel e o ex-presidente. E eu até iniciei o assunto falando de que era necessário ele comunicar logo à sociedade de que não ia não ia acontecer nenhuma intervenção militar, que
quer dizer, a Constituição, né, não permite isso, e que tirasse aqueles brasileiros que estavam ali já em sol e chuva, crianças, idosos e tal. Mas ele falou para mim ele falou assim, senador, eu fico preocupado, qualquer movimento que eu faço, pode ser que o ministro Alexandre entenda que eu estou incentivando, que fui eu que dei a motivação para os brasileiros estarem ali, então eu prefiro não me envolver e tal. Eu falei, tá bom, então, mas eu acho que né, não é uma situação que eles estão lá, que se você puder falar, eles saem. Bom, mas ele não quis, exatamente por isso, de acharem que era ele que estava conduzindo alguma coisa nesse sentido, e não era. Aí o Daniel Silveira começou então a fazer a explicação do porquê então do eu ter sido chamado. E aí ele falou, como você está tendo um acesso frequente com o ministro Alexandre de Moraes, eu achei estranho até ele ter essa informação, porque eu nunca tornei público, exatamente do trabalho de inteligência, a gente queria te passar uma missão que pode salvar o Brasil. Aí quando ele falou, pode salvar o Brasil, eu falei, pronto, é algo que é muito maior do que eu esperava, e fiquei atento. E aí ele começou a explicar. A ideia seria, eles colocariam o equipamento de gravação, teria um veículo já próximo ao STF, captando o áudio, e eu nessa reunião com o ministro Alexandre, eu conduzindo para ele falar que em alguns dos processos dele, ele ultrapassou a linha da Constituição. E aí eu disse de pronto que eu não iria fazer isso, né? Não iria fazer esse tipo de ação, porque eu falei, olha, presidente, e Daniel, isso é ilegal. Para fazer isso, para gravação, você tem que ter autorização do juiz, porque ele não pode nem, ele tem até o direito de nem escutar, né? E eu não vou me envolver nisso, algo que possa ser na linha não da legalidade. Mas eles disseram que, Daniel, desculpa, não eles não, Daniel, o presidente estava escutando junto comigo, ao mesmo tempo que o Daniel falava. E aí o Daniel falou assim, não, mas aí nós vamos, já tem uma equipe que já estaria preparada para poder ir para a mão de não sei quem, que tornaria a gravação de uma forma como se iria ser legalizado. Para eu não ficar ali sendo pressionado, e eu pensando que eu precisava reportar isso quanto mais rápido para o ministro Alexandre de Moraes, eu disse que iria pensar. E aí, durante todo esse processo, o presidente estava em silêncio, quem falava era o Daniel, e falou, eu vou pensar e depois eu faço o contato. E aí, despedimos, o presidente, obrigado por ter vindo e tal, despedimos. Então não houve, porque eu acho que saiu na imprensa que o presidente me coagiu. Isso foi ontem, eu já prevendo por conta do meu trabalho de levantar o que aconteceu dia 8 de janeiro, e eu estou sozinho nesse processo de investigação de quem realmente foram, não os que quebraram, que isso a Polícia Federal já está fazendo, mas os que prevaricaram. Então eu fiquei já ciente que em algum momento alguma coisa ia acontecer para me colocar numa situação a qual eu poderia perder minha credibilidade, minha honra. E a gente fala, quando você não consegue derrubar o argumento, você derruba o argumentador. Então, fui direto no ministro Alexandre e peguei o voo, fui para Vitória, mandei uma mensagem para ele no aeroporto, para o ministro, dando mais ou menos o que foi a conversa, e perguntei quando é que o ministro estaria de novo em Brasília. Ele falou que seria numa segunda ou numa terça. E então eu voltei a Brasília, se não me engano foi numa terça-feira, nós nos encontramos lá no STF, e eu relatei para ele o que eu estou relatando para vocês, nada mais, nada menos do que eu estou relatando para vocês. O ministro ficou surpreso, né? Ele é muito introspectivo, né, de falar, então ele olhou para cima e balançou a cabeça do tipo, né, não acredito que era para esse motivo.
E aí eu falei, ministro, estou liberado? Não, tudo bem, está liberado. Ele estava lá na sessão e dali eu parti aqui para o gabinete. E quando aconteceu o vazamento do tal documento, eu não tive nem conhecimento desse documento, né, porque me perguntaram desse tal documento, já planejando uma tentativa de golpe de Estado. Ninguém nunca me comentou sobre isso, não tinha conhecimento nenhum e nem foi citado nada desse tipo lá. O que ficou muito claro para mim era o Daniel tentando achar uma forma de não ser preso de novo, porque toda hora ele descumpria todas as ordens do ministro. Então ele acabou, ficou muito claro que ele estava num movimento de manipular e ter o presidente comprando a ideia dele se um senador aceitasse a missão. Então, do tipo assim, ó, vou trazer um senador, se ele aceitar, você aceita? O que ficou bem entendido foi uma coisa nesse sentido. O senhor disse que foi usado ali o carro da segurança da presidência da República e o senhor foi até a Grande do Torto, que é a residência lá do presidente. Qual o nível de conhecimento o ex-presidente da República tinha desse plano? Então, eu não sei porque eu não questionei. Quando a gente trabalha na imagem de inteligência, a gente não pergunta muito. Eu não perguntei por que teria que ser naquele carro, porque para mim já ficava claro que eu não era para ser identificado como um senador, não era para parar na cancela. E se eu fosse com o meu carro oficial, teria que parar na cancela, registrar a placa. Então era alguma coisa no serviço da área de inteligência e, no meu entendimento, seria relacionada ao acampamento. Porque nós já tínhamos informações que tinham células lá se articulando para fazer qualquer ataque. Tanto é que aconteceu depois o do... Senador, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, em algum momento ele falou com o senhor disse não houve uma coação naquele momento. Em algum momento posterior houve algum novo contato dele com o senhor? Não, o que ficou combinado, eu disse para eles o seguinte, para eles, né? Eu ia me dar um tempo para pensar. Eu não falei não na hora para não ficar na insistência, porque estava claro o desespero do Daniel, porque ele é notório a quantidade de vezes que ele está descumprindo ou descumpriu as ordens do ministro Alexandre. Então estava claro que ele estava assim, depois eu acho que do relacionamento com o presidente, que ele estava tentando convencer nós dois de entrar nessa ação esdrúxula. Quando eu falei então que depois daria resposta, eu indo para o aeroporto, eu também reportei ao ministro, acabei de sair, estou indo para o aeroporto, estou quase atrasado, perdendo o voo. Perguntei quando é que ele estaria em Brasília, aí foi que ele disse que segunda ou terça-feira, que ele estaria em São Paulo, aí eu marquei e vim para terça, para ter essa reunião somente com o ministro, e foi a hora que eu reportei. Mas quando na terça-feira, que foi quando eu dei a resposta para o Daniel, pelo celular dele, dizendo que eu não ia cumprir a missão. E esse print é que a Veja teve acesso e a Veja me procurou para saber qual era o relacionamento, porque tinha um print do Daniel e a minha resposta dizendo que eu não ia cumprir a missão. E foi daí que eu já estava esperando, por conta dessa investigação que eu estou fazendo do 8 de janeiro, que eu sabia que alguma coisa ia ser construída na área de inteligência, e eu já tinha sido informado que alguma coisa estava para acontecer para tirar a minha reputação. Só eram vocês três ou o coronel Cid estava por lá? Quando o senhor disse que o Daniel falou que já tinha uma equipe preparada para tentar legalizar, o que é? Legalizar o que exatamente? Essa escuta, porque você só pode ter escuta com autorização judicial. O juiz que autoriza, você não pode sair gravando. Quando você grava e quer apresentar até nos autos, o juiz pode até te dar a voz de prisão, então, porque é uma gravação ainda. Ele não falou juiz, mas teria um grupo, uma equipe que já estaria para resolver isso. Não disse qual é a hierarquia e qual era a função. Houve alguma menção a GSI ou a ABIN? Não. Nem o GSI, nem a ABIN. Não citou nem o GSI, nem a ABIN. E o coronel Cid também não estava por lá? Senador, o senhor disse que foi tudo no dia 7. Dia 7 foi quando o Daniel foi no Senado. Ah, tá. Dia 8 foi o dia que eu não tive o encontro. Tá. Dia 9, que acho que é uma sexta-feira, vocês conferem, foi o dia que eu fui, então, foi na depois, reunião. então, daqueles atos. Porque dia 8 que eu estive
foi Em dezembro. perdão. Dia 8 foi quando eu estive com o ministro. Tá. O senhor falou em Granja do Torto. Na ocasião, em dezembro, pelo menos, quem estava morando na Granja do Torto era Paulo Guedes. Não estava lá, não. Até porque eu nunca tive nenhuma das residências desse período todo. Eu também nem sabia para onde eu estava indo. Se era a casa, se era a casa dele, do vice, eu só vi que era alguma coisa porque ele falou no Granja do Torto. Eu lembro por causa do Torto, aí eu lembro. Peraí. O presidente Jair Bolsonaro falou alguma coisa? Não. Toda a proposta Não. foi colocada pelo Daniel Silveira? Toda. O presidente estava numa posição semelhante à minha, escutando uma ideia esdrúxula do Daniel Silveira. Não, ele não falou, pô, senador, pensa. Não falou nada disso. Por isso que quando saiu na imprensa que ele me coagiu, isso não confere. Mas também não impediu o Daniel. Não impediu o Daniel. Assim, mas estava claro que era o Daniel desesperado por conta disso. Ele até tinha me comentado. Escutar um deputado desesperado planejando um golpe para gravar um ministro do Supremo e ficar calado? Isso cabe a ele, não a mim. Eu fiz o meu papel de não prevaricar. Eu fui e comuniquei ao ministro. Mas o Daniel também estava querendo manter o trabalho dentro do Congresso, sendo chefe de gabinete do senador Magno Malta. E ele estava achando uma maneira de ficar no Congresso, para poder ter ali o network dele, né, para qualquer coisa ele não ser preso. Mas a todo momento a preocupação dele é do ministro Alexandre prender ele de novo, porque ele sabia que estava descumprindo uma sequência de ordens do juiz. O senhor chegou a prestar algum depoimento sobre isso, a PF ou no Supremo, e apresentou essas trocas de mensagem, já protocolou isso de alguma maneira formal para essas investigações? O que eu fiz foi comunicar ao ministro Alexandre de Moraes e me colocar à disposição como testemunha, desde o dia que eu passei para ele essa informação. Já foi convocado pela PF? Não, eu estou à disposição, estou esperando. É inevitável isso, claro que eu tenho que esclarecer, lógico. E eu não fiz isso antes por conta de não expor o ministro Alexandre, exatamente por ser informações que a gente trata na área da inteligência. Se ele dissesse, então faça uma denúncia, ou ele pode ter inserido essa informação dentro do processo dele, eu não sei. São coisas que a gente não pergunta, né? Mas o que eu pude fazer, para não prevaricar, é reportar ao ministro que estava com o caso dele, do que estava acontecendo. O Daniel Silveira insistiu, o senhor voltou a falar com ele? Insistiu bastante. Quando eu disse que não ia cumprir a missão, eu até disse por conta da minha relação com outros países, como vocês podem ver que eu trabalho em outros países, e que isso iria conflitar bastante e o Brasil ia ter um prejuízo enorme, entrar numa recessão, numa miséria gigantesca, e eu não ia compactuar com isso, então eu cortei, mas ele ficava insistindo, queria ir no Senado encontrar comigo. Aí ligava várias vezes, eu não atendia o telefone, desde aquele dia que eu falei para ele que eu não ia fazer, eu nunca mais atendi o telefone. Ele chegou a mencionar que o Flávio Bolsonaro sabia, ninguém sabia. E aí, depois o senhor chegou a falar com o senador Flávio Bolsonaro também? Quando nessa área de inteligência, a gente não fala com ninguém. O que aconteceu ontem, de eu ter tornado isso público, primeiro, assim, quando falou desse tal documento, né, que estava circulando aí, algumas pessoas me perguntaram se eu tive acesso, até por conta da minha função dentro da SECAI, que é a comissão que fiscaliza as agências de inteligência. E eu tinha dito que eu nunca tive acesso, nunca soube desse documento. Mas isso começou a ficar em cima de mim, assim, poxa, eu tenho que tornar isso público, eu não posso ficar com uma informação dessa. Mas eu não poderia avançar ao ponto de dizer que o ministro Alexandre fez ou deixou de fazer, que eu também não perguntei. Mas eu quis adiantar, porque quando chegou para mim a informação de que já estavam, por conta do meu, eu acho que vocês estão acompanhando, do meu trabalho, no levantamento de quem deixou acontecer, não quem executou e quebrou, mas quem permitiu acontecer. Você já deve ter visto nas minhas redes sociais as pessoas que são suspeitas, em cima de documentos que eu tenho, mas eu não posso tornar público, é sigiloso. Por isso que eu estou cobrando o que foi eleito
Pacheco para abrir a CPI o quanto antes, porque aí eu posso tornar pública os documentos. Mas eu dei o start por conta disso. Na live, vai o senhor disse renunciar, que vinha à tona a tentativa do presidente Jair Bolsonaro de tentar coagir o senhor para dar um golpe do Estado. Não, isso foi da fala com o pessoal do MBL. O MBL ontem, quando acabou as eleições, o MBL postou um título traidor, alguma coisa nesse sentido, né? E tinha foto de vários senadores e tinha a minha. E eu entrei em contato com eles para perguntar que história é essa? Traidor por causa de quê? Né? Que prova que tem? De trair o quê? E na imagem que saiu na TV Senado, foi onde eles tiraram a conclusão louca deles, quando eu estava indo embora, eu abracei o Pacheco, dei parabéns para ele, perguntei se seria pautado logo a CPI, e saindo encontrei o Davi Alcolumbre, também abracei ele, dei os parabéns pela vitória, e assim eu fui embora. E aí o MBL fez essa postagem dizendo que eu traí o Brasil, e comecei a ser massacrado de mensagens, traidor. Quando fui ver o MBL, e eu fiquei tentando falar com o MBL, eles não atendiam, e eu comecei a falar, gente, vocês estão me seguindo, escutando agora, eu peço para que vocês entrem em contato lá, tentem me ajudar, porque os caras não estão querendo nem me dizer da onde tiraram essa informação.